Tá, vamos lá. Fiz um vídeo falando sobre como eu uso um caderno aqui, né? Sempre tô com ele na minha frente aqui, cara. Né? Um caderno e caneta para manter uma produtividade, uma performance de produtividade, né? Vou chamar assim. Ou seja, aquela produtividade não é aquele ápice, mas é aquela forma constante, sabe? Sem aquela montanha-russa onde a gente começa um monte de coisa, depois para, depois começa, depois para. Ou seja, a gente não sai do lugar, né? É um passo para frente, um passo para trás. Mas se devagar e sempre, como isso no médio e longo prazo traz muito resultado. Mas olhando os comentários naquele vídeo, eu percebi que muita gente ainda não está nesse passo de manter uma performance produtiva, vamos chamar assim. Porque elas estão ainda, na verdade, paradas, estagnadas, elas estão assim, travadas no lugar sem conseguir se mexer de tanta coisa que tem para fazer, aquela lista enorme de tarefas, que elas sabem que são importantes, são urgentes, mas por algum motivo não conseguem fazer. Ou seja, não existe performance para quem está parado, né? Então primeiro tem que se movimentar para daí conseguir manter um ritmo. E esse vídeo, cara, é sobre isso. Então vamos começar do começo. Se você tem aquela lista de monte de prioridade para fazer, um monte de coisa urgente, mas por algum motivo, dia, passa outro e você não faz. Seja no trabalho, seja em casa, seja nos dois. Pior ainda, né? Cara, 3 passos muito simples para resolver isso agora. Depois desse vídeo você vai conseguir já destravar esse troço já e começar a ganhar um certo ritmo. E aí sim se preocupar em como manter essa performance de produtividade, se manter produtivo. Cara, não é nada da NASA e eu vou explicar, mas vou dar alguns insights aqui que podem explicar o porquê desse processo simples funcionar. Primeiro, você vai pegar, simples, né? Caneta e papel. Cara, nada mais que isso. Pode ser até post-it, assim. Mas você vai ir uma caneta e vai, cara, listar. Talvez post-it não dê porque seja pequeno, tá? Tenho certeza que se você está na situação, tem muita coisa na sua cabeça. Mas você vai listar tudo que precisa ser feito. Tudo, tudo. Desde coisa de casa, até lavar roupa, consertar aquele negócio em casa, aquele parafuso, até coisa do trabalho, projetos importantes, estudo, família, tudo, tudo. Joga tudo lá, tudo que você tem que fazer. Cara, só o fato de você fazer isso e olhar para essa lista enorme, você já vai sentir já um certo alívio. Tá? Um certo alívio porque o que acontece? A cabeça, cara, você vai perceber isso. Não precisa nenhum cientista falar isso pra gente. Ela não foi feita para guardar a lista de tarefas, do que a gente tem que fazer ou não. Cara, feita para raciocinar, ter ideias, insights, sei lá, ser criativo, né? Para isso que a cabeça foi feita. O que acontece? A hora que a gente mantém uma lista de tarefas na cabeça, criando não para a memória não sabotar a gente fica repassando aquela lista na cabeça, né? Fica relembrando e várias vezes ao dia, e durante dias. E assim passa o dia, né? Só que acontece, a hora que a gente fica revisando essa lista toda hora, repassando essa lista, tem um problema absurdo que acontece na cabeça, que é a gente foca tanto nessa lista que acaba não percebendo nem as coisas legais que a gente faz durante o dia, porque, cara, a gente não é tão incompetente assim de não fazer nada produtivo o dia inteiro, né? Alguma coisa a gente faz. E só que como essa lista fica repassando na cabeça, a gente dá tanto foco para ela que não dá valor para aquilo que a gente fez no dia, aquilo que às vezes foi importante, era urgente de ser feito. Porque a gente sempre fala assim, nossa, cara, mas mesmo assim, essa lista não acaba, ela só cresce de coisas que eu tenho que fazer pendentes, e você fica ruminando aquele troço. E querendo ou não, isso te meio que auto-sabota, sabe? Porque aí você fica naquela coisa assim, nossa, não consigo fazer, não tenho capacidade, não sou disciplinado. E isso vai te sabotando, ou seja, vai dificultando ainda mais de você matar essa própria lista, sabe? Então você vai cavando a própria cova. Então, por que então? Pegar a caneta e escrever, para tirar isso da cabeça. Abrir esse espaço, ou seja, é como se fosse fazer uma faxina em casa, cara, abrir espaço para você pensar, você ter clareza, você poder respirar ali dentro e raciocinar com mais calma. Então, você vai perceber isso a hora que você listar tudo no papel. E depois, óbvio, tem uma vantagem no papel e caneta, tá, que eu já explico também. Mas aí você vai, diante dessa lista, você vai priorizar ela, né, cara? Tem coisas que são importantes, tem urgentes, tem coisas que são urgentes e importantes, e você vai listar isso, dar uma certa priorização nisso. E certamente ele vai ter uma lista de 5 ou 10 coisas, sei lá, 15 ou 2 só, que, cara, aquilo é importante, aquilo precisa ser feito e vai fazer diferença, ou é urgente, senão vai dar ruim se não fizer aquilo. E o que acontece? Tem um livro que chama até, não sei o nome em português, mas é Eat the Frog First, algo assim, comece comendo o sapo. Ou seja, a ideia do livro é de você, a hora que você monta sua lista de tarefas, você começar pela mais difícil. Mas eu sou contra isso porque assim, nessa história de começar pelo mais difícil é para aquela pessoa que quer manter a performance produtiva, aquela pessoa que já tem já está se movimentando, né? Já é produtiva por si só. Se esse não é o seu caso, esqueça, cara. Usa o efeito, em finanças a gente chama de efeito bola de neve, né? Que começa pelo pequeno, cara, o mais facinho. Daquelas atividades que é importante, urgente, pega aquela, cara, que em pouco tempo você sabe que vai ser fácil. Às vezes em minutos você vai resolver. E começa por ela. Começa por ela. E assim, imediatamente, assim, a ideia de pegar algo simples é para fazer agora. Não se enrola. Inclusive agora, se você está vendo esse vídeo, terminou de ver esse vídeo, pega o papel, faz isso, escreve tudo que você tem que fazer,
Prioriza e pega aquela mais fácil, aquela mais simples, mas que é importante ou que é urgente, ou que é os dois. E faz. Agora. Porque assim, querendo ou não, vamos lá. Se você tem tempo para ficar vendo videozinho no YouTube, certeza que você tem tempo para fazer isso. Né? De fazer essa atividade, que é importante. E o que acontece? Na hora que você faz isso, termina a atividade. Simples, cara, às vezes é minutos, 15 minutos você resolve esse problema. Você vai pegar a sua caneta, vai voltar pro papel e, cara, você vai literalmente riscar assim, ó. Simples assim, só riscar aquela atividade. Ou seja, aquilo apaga da sua preocupação, automaticamente aquilo deixa de existir, abre ainda mais espaço para você raciocinar, para você pensar com clareza e principalmente te dá uma sensação de, cara, de, sei lá, vitória, entendeu? Porque, cara, você conseguiu resolver aquele problema. Isso te motiva para pegar o próximo. E o próximo vai ser também, o segundo, é que você já matou o mais fácil, agora pega o segundo da lista mais fácil, né? Que é o segundo menos difícil. E vai fazendo assim por diante, ou seja, o efeito bola de neve. Você vai pegando cada vez do pequeno para o mais difícil, e não o contrário. Não o contrário, porque, cara, se você pega o contrário e você não consegue, você desanima e aí aquele pensamento de, sei lá, autossabotagem, não sei como é que chama isso, te invade e você não sai do lugar. Então é isso, cara, é simples assim, não para de se enrolar, sabe? Não queira buscar sistemas, produtividade, ficar olhando pro espelho, fazendo afirmações, não, vendo vídeos no YouTube, como parar a procrastinação, o que fazer quando não... Não interessa. É papel, pode ser um guardanapo, você vai escrever, caneta, priorizar e começar a fazer. E começar a rabiscar. Você vai ver que vai dar certo. Você vai sair desse estado parado. E aí depois que você começa a se mexer, aí sim dá para pensar em como aumentar a produtividade, como fazer aquilo que é importante, não ser produtivo, não ser ocupado, como listar coisas que na verdade você acha que precisaria fazer, mas na verdade elas nem precisam. Então assim, a melhor atividade de ser feita é aquela que a melhor forma de ser produtivo não é fazer mais da lista de tarefas, é simplesmente eliminar aquelas tarefas que sequer fazem sentido em si, mas cara, não complica, você não está preparado para isso ainda, só saia do lugar, começa a se mexer. De novo, caneta, papel, escreve, prioriza, faz agora, ação agora, risca, repete. É isso, simples assim. Então assim, me conta nos comentários aí se funcionou. E não inventa, não enrola mais, faz agora, tá bom? Fechou? Valeu, até mais.